No vídeo de hoje nós vamos compartilhar como você montar um roteiro, fazer um planejamento de viagens com um orçamento limitado. E nada melhor do que a Ana Paula para poder compartilhar sobre isso. Isso mesmo, realmente, né? A gente limita algumas coisas para conseguir fazer essas viagens. Por quê? Porque nós temos um quadro de viagem. Exato. Aquele quadro que você vai raspando conforme você vai indo no lugar. Pois é, agora eu tenho uma meta de finalizar, decolorir, na verdade, todo aquele quadro até, enfim, não tem uma data específica, mas eu tenho que fazer tudo isso antes de eu morrer. Então, eu não sei quando eu vou morrer, então quanto antes, melhor. E eu ainda tiver uma sobra para voltar em alguns lugares que eu gostaria novamente. Mas assim, só para vocês entenderem mesmo aí o contexto. A gente quis trazer esse assunto, primeiro, porque pediram, tá? Pediram como tema. E como a gente tem esse hábito sempre de... Esse hábito? É hábito de viajar. É um hábito? Não, é todo ano. Não, mas essa todo meta, ano. vai, Mas todo ano a gente faz uma viagem para um local diferente. Que a gente não conhece. E vale frisar que não é sempre dentro do estado. Então a gente vai para outros estados. Sim, mas não é um hábito, é uma meta que eu falei errado. Mas enfim, essa meta que a gente tem, né? Eu fiz com que o Stefano tivesse também. Claro, né, amor? Uhum. Né? Porque coisa boa a gente tem que compartilhar, não? Enfim, e aí eu quis trazer esse assunto aqui porque me pediram e porque, assim, às vezes você consegue fazer uma viagem, mas por achar que não dá, não fazer um planejamento, não pesquisar antes quanto custa, você acaba achando que não vai caber no orçamento e vai jogando mais pra frente, e quando vê você não faz, você não realiza. E às vezes é só uma questão de ajuste dentro do orçamento. E muitas pessoas são extremos. Como assim? Algumas elas acreditam que não dá para viajar e por isso elas nunca viajam. E outras, elas são daquela que quando viajam é assim... se programar não dá certo, então eu tenho que deixar acontecer. Então, por exemplo, chegou feriado prolongado. Vamos para a praia. Vamos para outro lugar. E aonde vocês pagam mais caro. Exatamente. E aonde a maioria das vezes a pessoa sempre vai no mesmo lugar. Ela não tem experiências novas, não conhece novas culturas, que até dentro do Brasil existem muitas culturas diferentes. Às vezes a gente acha que é tudo igual, mas não é. Principalmente quando a gente está indo, tipo, norte, todo lugar é uma experiência diferente. Todo lugar, no sul, sudeste, centro-oeste. Mas, vamos lá, dar as primeiras dicas. Eu acredito que são vários pontos aqui que a gente precisa observar para construir um roteiro de viagem, você fazer essa viagem e quando voltar, você não voltar com dívidas, porque o que acontece muitas das vezes é fazer esse planejamento e não considerar tudo, né? E quando volta, acaba voltando com muitas coisas acumuladas, porque não considerou tudo dentro do orçamento. Então, a primeira coisa, porque aqui a gente vai falar para quem está com orçamento limitado. Então, o que seria orçamento limitado? A questão é, a gente sempre quando faz viagem, a gente limita o orçamento, mas ao mesmo tempo a gente busca fazer uma viagem confortável. Exatamente. Então aqui não vai ser um vídeo onde vai falar sobre como fazer um mochilão. Até porque a gente não tem experiência. Nunca fizemos. Mas uma viagem onde dê para você conhecer lugares bacanas, você comer bem, isso é importante, e aproveitar, né? Exatamente. E quando eu falo orçamento, limitar esse orçamento é você entender quanto que você quer dispor do seu orçamento para essa experiência, para aquela viagem. Então, normalmente, eu sempre defino um valor que eu gostaria de gastar naquela viagem, passo pro Stefano e aí a gente vai decidindo, talvez, que lugar, esse valor aqui caberia dentro do orçamento. Vamos dar um exemplo da viagem que a gente fez para comemorar 1 ano de casados. Lembra qual foi?
Calma aí, 2023 foi Lençóis. Lençóis Maranhenses. E ano passado foi qual? A gente foi foi São Paulo, interior de São Paulo. Eu esqueci o nome. São Luís do Paraitinga. São Luís do Paraitinga, exatamente. Então, vamos para a primeira dica? Certo. Essa limitação do orçamento. Então, eu falei pro Stefano, ó, a gente pode gastar até 5 mil reais nessa viagem. Total. Incluindo Alimentação, translado. translado, passagem de avião, táxi, Uber, ou alugar o carro. Então, aí eu falei, ó, 5 mil reais a gente tem pra gastar com essa viagem. E aí foi quando a gente começou a pesquisar. Eu já tinha acabado de voltar de uma viagem com a minha mãe, então era um que eu tinha desconsiderado. Mas isso foi antes, né? Isso foi antes, foi Tocantins. Eu tinha ido pra Jalapão. Outro destino incrível que eu voltaria com toda certeza. Aí a gente definiu ali o valor, mas essa viagem eu tinha ido antes, então decidimos Lençóis Maranhenses antes. Enfim. Exatamente. Mas enfim, a gente colocou ali, começamos a pesquisar, na verdade eu comecei a pesquisar lugares legais com experiência que coubesse dentro do orçamento, e aí achei Lençóis Maranhenses em outubro, porque a gente queria comemorar o nosso aniversário de casamento. Eu sei que essa viagem a gente conseguiu por esse valor para aquele destino, porque não era mais uma data de alta temporada. Sim. E vem aí a segunda dica. Viajar fora de temporada é aonde você economiza super. E eu posso colocar aqui até, tipo assim, uns 60%, 70% de diferença. Não sei. Eu acredito que sim, porque se a gente vai em um momento de alta, primeiro você vai ter mais gente, vai ter mais transtornos, e as coisas realmente elas são mais caras. Até que tem uns passeios que acaba tudo e passagem de avião aumenta. Isso. Então, por isso que eu tô falando, acaba que a economia é praticamente ali 60% ou mais por cento, sabe? E os passeios que a gente fez, tem alguns que fica o dobro. Entendeu? Então acaba que sim, tudo fica mais caro. Então, se você consegue, tem essa disponibilidade de viajar fora de temporada, então são ali janeiro, dezembro. Depende. Depende. Isso, mas datas agora, julho, agosto, essa é a alta temporada pra lá, entendeu? Se você tá dizendo pra lá. Por conta de férias, isso também ela interfere. Sim. Então, esses períodos, se você tiver disponibilidade de viajar fora de alta temporada, faça. Porque você vai economizar com toda certeza. Fazer destinos maravilhosos, porém com preço bem menor do que se você for num momento de alta lá. Aí a gente fez esse destino. Foi ótimo, foi maravilhoso. Voltamos sem nenhuma conta pra pagar depois, não foi? Só alimentação? Uma coisa que a gente faz também, tá? Mas, assim, eu não considero pra todo mundo fazer isso, tá? Então, a gente sempre junta os valorzinhos lá e tal, deixa pra viagem, ok. Só que na viagem em si, eu já coto tudo antes, o passeio eu fecho antes, então eu deixo meio que a alimentação e coisinhas pra comprar, assim, aleatórias pra gente gastar lá. Só que aí a gente acaba não levando tanto dinheiro. Eu não saio, eu não ando com dinheiro na conta, assim, e nem físico. Muito menos físico, né? Então a gente sempre gasta no cartão de crédito. Só que a gente tem um limite para gastar naquele cartão de crédito. Não é sem limites. Vamos gastar todo o valor. Como se não houvesse fim. Como se não houvesse fim ali, né? Não, tem um limite para ser gasto no cartão de crédito, e quando a gente volta, o dinheiro fica investido. Quando a gente volta, a gente retira o dinheiro do investimento e faz o pagamento. A gente faz dessa forma. Só que eu sei que não é para todo mundo, porque o cartão de crédito, muita gente acha que é uma extensão da renda e acaba ultrapassando a sua renda. Então, assim, eu tô falando isso que a gente faz, mas se você vê que não tem uma ligação muito legal com o cartão de crédito, acaba extrapolando, não usa. Leva seu dinheiro físico ou leva o dinheiro na conta. E até a tendência da pessoa gastar menos. Porque se ela tem ali o orçamento. sei lá, R$1.500 para poder gastar durante 5 dias, 7 dias, depende se ela tá sozinha, casal, com filhos na viagem, né?
ela vai ali dividir basicamente pela quantidade de dias e ela vai poder gastar X por dia de alimentação. Então ela vai ficar mais limitado. E com o cartão de crédito você acaba inconscientemente gastando mais. Sim. Então é importante ter esse controle. Sim. Então, assim, é só uma dica paralela, não é para todo mundo fazer isso, né? Exato. Por favor. E a outra coisa que eu coloquei aqui é planeje com antecedência. Então, assim, se você quer fazer uma viagem para comemorar algo especial, no nosso caso, a gente gosta de comemorar sempre o nosso aniversário de casamento. Então, se a gente sabe que a gente quer viajar sempre naquela data, o que a gente vai fazer? Já começar a olhar para aquilo muito antes de chegar. No nosso caso aqui é outubro, que inclusive esse ano a gente vai mudar, que a gente vai viajar em janeiro, então vai ter uma alteração, certo? Eu tô... Você já tá esquecendo, né? Não é isso não, eu tô dando uma risada, porque agora em julho tem aquele casal de amigos nossos que se eles assistirem o vídeo eles vão saber que é eles. Eles fazem aniversário de casamento. Lembra que a gente estava marcando a comemoração junina? E aí a gente perguntou para onde vocês vão viajar. Eles falaram, a gente não sabe ainda. Aí a gente começou a brincar. Quando chegar 2 dias antes, vão comprar uma viagem para Natal. Ah, sim. Entendeu? Se eles vão saber porque é uma brincadeira nossa. Então, se planeje com antecedência para você poder economizar, né? E você ter mais tranquilidade ali no planejamento, né? Claro que cada um gosta de viver uma aventura diferente. Exatamente. A gente gosta de planejar com antecedência. Tem gente que gosta de... E eu vou explicar como que a gente faz isso no orçamento. Coloca isso dentro do nosso orçamento, tá? Mas planeje com antecedência. Se você sabe que você vai fazer essa viagem em outubro, em janeiro, em fevereiro, já comece antes. Não deixe para você comprar 2 meses antes alguma coisa, ou melhor, juntar o dinheiro 2 meses antes, porque acaba que você vai ter que dispor de um valor muito maior, muito mais alto, que possa ser que nem caiba dentro do seu orçamento. E aí vai para onde? Vai para o cartão de crédito, vai parcelar para além da data da viagem, ou seja, você vai realizar a viagem, quando voltar vai ficar com boleto para pagar. E isso é péssimo. E muitas pessoas fazem isso, porque a pessoa, ela vai para a viagem, paga tudo parcelado, aí ela volta da viagem devendo a Deus e o mundo, e ela fica ali 10 meses pagando a viagem e ela não consegue se planejar para a próxima. Então ela sempre vai para a viagem e paga tudo depois, e isso acaba sendo muito negativo, porque a viagem já aconteceu e você está pagando muito tempo depois a viagem, então você não tem tanto prazer. Exatamente. É diferente de você juntar o dinheiro antes. Ou até mesmo parcelar, mas para antes da viagem. Antes da viagem. E você, quando fizer a viagem, meio que já está tudo pago, né? Stefano, traga para as pessoas como que a gente faz a planilha, que é aquela nossa planilha bem simples que a gente usa tanto para viagem quanto para o que nem a gente está usando agora para o aniversário do João Pedro. Então, como que a pessoa pode montar essa planilha para ter essa noção do orçamento que ela vai precisar dispor para aquela viagem e para ela limitar os gastos ali, né? Porque, como eu sempre falo, nós somos adultos e adultos precisam de limites. Se você vai fazer uma viagem e você sabe que você tem um orçamento para aquela viagem, não adianta você colocar X valor e quando chegar a viagem, você querer gastar Y. Isso é muito preocupante também. Então, assim, siga o teu planejamento. Então, o Stefano vai explicar como que você pode montar essa planilha, que você pode fazer no caderno, no Excel, onde for mais prático, né, na verdade. Sim. Então, baseado no que a gente faz, na nossa planilha que a gente utiliza de controle financeiro, nós temos uma seção que, junto com a seção de investimentos, com projetos futuros, também está as viagens programadas. E essa viagem programada está junto com os investimentos, por quê? Porque viajar para a gente é um investimento. É claro que não é um investimento que você tem um retorno financeiro necessariamente, mas é onde você consegue obter mais cultura,
você obtém mais conhecimento, você tem a oportunidade de conhecer novas pessoas na viagem, você, entre aspas, descansar, que a viagem não foi feita para descansar, foi feita para aproveitar. Vai descansar a né? mente. Para poder descansar a mente, no caso. Então a gente deixa junto com a parte de investimento. E o que a gente faz? Então, por exemplo, se a viagem, vou pegar esse exemplo que a Ana Paula citou, de R$5.000. Se nós pretendemos viajar, por exemplo, suponhamos que nós estamos em dezembro e nós queremos viajar em outubro. Então são 10, 11 meses ali. Se a viagem é R$5.000, o que a gente costuma fazer? Nós vamos guardar R$500 por mês para poder pagar todos os custos dessa viagem. É claro que nesse decorrer do tempo, vamos comprar a passagem de avião. Então, abatido, né? Já você vai abater, você pagou 200 e pouco ali na passagem de avião, na parcela ou no valor total, depende para a localização que você for, vai abater desses R$500. Só que a gente coloca, já uma das primeiras coisas que sai do nosso orçamento são esses valores para a viagem, porque a gente considera como investimento. E investimento tem que ser uma das primeiras coisas que você reserva antes de você pagar as dívidas, porque se você deixa para primeiro pagar todas as despesas e depois fazer isso, acaba acontecendo que não sobra. Porque sempre vai aparecer alguma emergência, alguma outra coisa que vai fazer com que aquele dinheiro não sobre e você acaba não usufruindo, né, dessa condição de você poder viajar. Então a gente sempre faz isso, a gente separa um valor mensalmente e não importa o que aconteça, a gente guarda aquele valor para poder viajar naquele período que a gente escolheu. Importa sim o que aconteça, porque dependendo a gente tem que abrir mão sim. Sim. Importa sim. Mas vamos lá, que tipo, por exemplo, de situação? Não, se o orçamento ele tá mais apertado e tiver que tirar em ordem de prioridade lá o que a gente vai investir, a gente vai tirar. Mas o que é o orçamento apertado? Porque você está partindo do ponto que nós somos autônomos e nós temos uma instabilidade de renda maior do que alguém que é salariado. Sim. E que trabalhando ali, dia 5, dia 20, o salário dela vai cair. Tá acordando, meu Deus. O que pode ter alteração no caso dessa pessoa é ter uma despesa adicional não programada ou a pessoa perder o emprego. Então, colocando esses cenários aqui. Ótimo. Agora o João Pedro acordou, né, galera? O que a gente faz? A gente continua. A gente continua. Até porque a gente vai ter que voltar em alguns lugares depois com ele, né? Exatamente. Só que Lençóis não dá para ir com ele. Bebezinho não pode. Bebezinho não dá. Mas, momento agora. Calma, João Pedro, tudo bom? Momento para ver se a gente vai conseguir continuar gravando. A gente pode também dar dica, além dessa parte que o Stefano acabou de citar, é quando a gente já joga o valor da viagem dentro do orçamento para ser poupado. Só que a gente também tem uma segunda planilha, que é a planilha onde a gente faz o orçamento da viagem. Os gastos que vão acontecer. Então, os gastos que vão acontecer. Então a gente faz uma lista. É uma planilha onde está a descrição do que a gente vai gastar. Então, exemplo: hospedagem, voo, né? Aí vem transporte, lá você vai alugar carro, passeios, alimentação. Muito bom, alimentação. Presentes. Presente. Não, a gente não coloca, mas a gente não pode considerar o que a gente, né? Mas tem muita gente que gosta muito de trazer presentes, né? Pra amigos, enfim. Nós não fazemos isso, porque isso encarece super a viagem. É igual a história do Brimbal. E também tem que tomar cuidado com a história do Brimbal. E depois você conta a história do Brimbal, né? Porque essa parte de você entender o que você gasta dentro do orçamento vai ser super importante. E, para além disso, uma coisa importante que esqueci de falar, que são as roupas. Porque eu tive um atendimento recente que o casal, eles viajaram e não foi considerado isso dentro do orçamento. Investir em roupas para aquele local? Exatamente, comprar roupas para fazer aquela viagem.
algo que você também não tinha considerado, né? Pensar. Eu mal compro roupa Exatamente. da vida e virar pra viajar. Então, e muita gente faz isso. Sim. Né? Então tem que considerar. Custo econômico. Explica para as pessoas aí, enquanto eu calmo o João Pedro também, O quê? para essa planilha que a gente faz. É muito simples. É você. Não vamos nem colocar uma planilha. Isso, Para poder dificultar. Uma lista. É você fazer uma lista. Voo. Quanto que você vai gastar? Alimentação. E você vai fazer e você vai colocando voo, né? fazendo uma cotação do voo, da alimentação média, do translado na cidade, dos passeios, em relação a presentes, tudo aquilo. Você faz uma lista de todos esses possíveis gastos que vão acontecer na viagem e os valores que você vai estipular. E, ao mesmo tempo, você tem que pesquisar. Exatamente. Estipular o que você gostaria e pesquisar é saber a média, né? Isso. Porque senão a pessoa vai estipular um valor que é completamente fora da realidade, como já aconteceu. Nos primeiros clientes que eu tive, eu lembro que uma vez eu fui fazer uma... Ele me falou que queria viajar para Cancún, no México. E eu perguntei, quanto que você estima que você vai gastar nessa viagem? Tudo. É igual fazendo essa lista, né? Eu não lembro se ele me falou 5 ou foi 10 mil reais para poder ir. No caso, não era só ele, mas sim um casal. Então, um casal é onde ele estava estipulando ou imaginando que gastaria no máximo 10 mil reais, tanto com passagem, alimentação, transporte, passeio, comprar moeda para poder levar. Ou seja, ele estava fazendo uma previsão muito baixa com base no achismo. Então é importante você fazer essa listagem, mas você pesquisar, você fazer essa cotação da média que se gasta em uma viagem como essa. Então fazer uma lista simples, sem precisar nenhuma fórmula matemática para você conseguir definir esses pontos. É coisa simples mesmo. Exatamente. E para fechar toda essa parte de planejamento para viagem, além da parte que a gente falou, né, do orçamento, você dispor de uma parte do seu orçamento mensal para poupar para essa viagem. Uma coisa que nós fazemos também para complementar, às vezes, também uma viagem que a gente vai fazer que a gente sabe que só o valor que está poupando mensalmente não cobre, são a renda extra. Né? Então, você quer fazer aquela viagem, não porque o seu orçamento é o que cabe, mas você quer uma viagem mais elaborada, mais legal e tudo mais. E não dá só o valor que você está poupando, você dedicar uma renda. Inclusive, eu falei sobre isso no planejamento que eu fiz agora esses dias com uma cliente. Ela quer fazer que, se a olhar, não cabe dentro do orçamento. Principalmente a data que eu gostaria, que é uma data de alta temporada para aquele local. E aí a gente olhando, meio que é 2 mil reais a mais se ela for no mês de novembro. Sim. E se for no mês de outubro, são 2 mil reais a menos. A comemoração, no caso, é para ser feita em novembro. Só que se a gente olhar ali, já sai muito do orçamento. E aí foi quando eles falaram, mas Ana, tudo bem se a gente for em outubro a comemorar, é o aniversário que eles querem comemorar, mas tudo bem, vamos comemorar isso antes então com essa viagem, porque eles querem ir para este local. E aí foi um dos pontos que a gente considerou. Ótimo, beleza. Só que ainda assim, o orçamento está bem apertado. Só que eles não vão abrir mão dessa viagem. Então vão abrir mão de pagar alguma outra coisa, mas vão fazer aquela viagem. E aí eu já falei, já considerei, beleza. Quanto que vai ficar pra até outubro realizar? Isso a gente sai em julho até outubro. São 4 meses. Precisaria de 750 reais. E não tem como poupar esse valor de 750 reais, considerando só a renda deles. E aí, eu falei, o que dá pra vocês colocarem aqui é 200 reais, mas vai ficar faltando 550 reais. E o que você pode fazer? Uma renda extra, que foi aí onde a gente entrou no ponto deles fazerem uma renda extra destinado para essa viagem que eles querem fazer. Então, a gente considerou colocar lá os 200 reais, mas ela fazer alguma outra renda
para considerar, né, ali em cima também dessa viagem. Então, fazer uma renda extra com o objetivo da realização de alguma meta é muito prazeroso. E instiga mais a pessoa a trabalhar, Fazer com a mais conseguir aquele dinheiro. O que aparece em muitos casos para mim são pessoas que querem viajar, só que elas superestimam a data da viagem. Como assim? A pessoa ela nunca viaja para lugar nenhum. Ela mal vai na praia, por exemplo, perto da cidade dela. E ela quer viajar, ela tem um sonho de viajar para determinado lugar. Isso é maravilhoso ter esse sonho. Então suponhamos que ela queira ir para a Europa. Maravilha, a pessoa ir para a Europa desfrutar de um sonho. Só que ela superestima assim, por exemplo, nós estamos em julho, 1º de julho que nós estamos gravando. Eu quero ir para a Europa. Quando? Eu quero passar... Europa não, melhor. Eu quero passar o Natal em Nova York. Fica 6 meses. 5 meses e meio. Assim. Ela nunca viaja, não tem nem passaporte, mas ela quer passar o Natal deste ano em Nova York. Então isso também acontece muito. As pessoas superestimar a possibilidade de ela fazer uma viagem com base no achismo. E o que acontece é que a pessoa, quando ela faz isso, é que ela acaba se frustrando. Então, às vezes, é melhor você ter um planejamento mais e levar mais 1 ou 2 anos para a pessoa conseguir ir para essa viagem. Ele está se vendo na telinha, gente. Então, melhor ela estender esse prazo durante um tempo maior e conseguir concretizar do que ela superestimar que ela consegue fazer isso em menos tempo e ela acabar se frustrando. Boa. Acho que é isso que a gente faz. E até a gente já tá com a próxima viagem marcada e a próxima da próxima. Mês que vem. Pro mês que vem, a comemoração do aniversário do meu pai, né? E assim, gente, é viagem. Viagem, porque é algo que vai ficar assim pra você. Algo que ninguém vai conseguir tomar de você são aquelas lembranças, daqueles momentos. Porque normalmente as viagens, elas trazem memórias... o pessoal fala memórias afetivas? Isso. Memórias afetivas. Então, assim, eu lembro exatamente a primeira viagem que eu fiz de avião, com quem foi, como que foi o planejamento daquela viagem, como foi com a minha mãe, com o presente de aniversário dela, pra onde eu fui, o que a gente fez lá. Eu tenho várias lembranças. Então, assim, cada viagem... E eu sempre gostei muito de viajar. E quando eu era mais nova, nem sempre a gente teve essa oportunidade. E aí, quando minha mãe conseguiu, né? Meus pais conseguiram ter essa... não posso dizer sobra de dinheiro, não seria essa palavra, mas essa possibilidade, a gente passou a viajar mais, é algo assim que eu nunca quis. Pra onde foi a primeira viagem abrir mão. que você fez de avião? De avião foi pra Gramado. Gramado? A gente foi no meu aniversário de 17 anos. A minha primeira viagem de avião foi para a Espanha. Já foi uma viagem internacional. Em 2011. Só que aí eu estava falando sobre superestimar, eu estava lembrando. Foi cerca de 1 ano e meio de preparação para essa viagem. Foi uma oportunidade que surgiu de um evento da igreja, que aconteceria lá do encontro com o Papa. E na época eu não trabalhava. Então todo o dinheiro que a gente arrecadou foi fazendo eventos. Então foi completamente fazendo renda extra, vendendo pastel, vendendo cachorro quente, fazendo evento na rua, vendendo raspadinha na feira. E aí também minha mãe me ajudou um pouco, mas para depois de 1 ano e meio conseguir fazer essa viagem. E aí eu lembro que em 2011 a única coisa que eu consegui levar de dinheiro foi 200 euros, que isso foi R$1.000. Acho que foi R$1.000 que minha mãe pegou na época. Não lembro, acho que foi isso. Foi 200 euros, não tenho certeza o valor exato, mas eu acho que era isso. Foi o valor que eu fiquei ali para passar 7 dias para me alimentar, trazer lembrancinha durante 7 dias na Espanha. Foi um orçamento literalmente limitado. Super limitado. Super limitado. Beleza? Então é isso. E nós temos um episódio que a gente fala sobre viagens.
acho que é o episódio 4, Tem. que a capa é até a gente no Lençóis Maranhenses. Ah, é verdade. Foi aquele ano que a gente gravou. Então, lá essa viagem de Não é um episódio de dormir não, Pedro. Tá vendo por que a gente precisa gravar com ele? Porque ele quer falar também, gente! Daqui a pouco ele vai estar aqui explicando as coisas. Então é isso. Então é isso, pessoal. Temos um episódio. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Comente as suas experiências de viagens. Conte pra gente pra onde que vocês foram. Dicas. Ou pra onde vocês querem ir. Deixem sugestões de temas também pra gente poder gravar. E em breve, dando tudo certo, a gente vai ter um novo quadro aqui também no nosso canal. 2 novos quadros. De início será mais calma, mais um quadro. E no futuro 2, onde será quadros diferentes, né? Vai ficar na Paula e o outro será certo comigo. Exatamente. E porque a gente vai ter que gravar sem João Pedro também. Exato. Tá bom, gente. Chega. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Dá tchau. Tchau, dá tchau. Dá tchau. Dá tchau. Dá tchau. Lá, pra lá. Não é pra olhar pra você, não. Pra lá. Pra lá. Pra lá, João Pedro. Não, não quero. Ele tá olhando pra ele ali na caneta.